Oi, gente linda, tudo bem? I hope so, espero que sim, tá? Segundão, separei hoje para nós estudarmos sobre compreensão de textos, tá? Então, coloquei ali algumas dicas para que vocês possam ter uma leitura mais rápida para a compreensão de textos, certo? E aí nós temos, né, tanto as provas de PAS, de PSS, o Enem para o ano que vem, que é o ano de vocês, não é isso? Então, para nós treinarmos essa parte de compreensão de textos. E aí, já deixa anotado aí, por favor, vai ficar de homework a página 15, que é uma compreensão de textos, e lá tem inclusive a parte de vocabulário para vocês resolverem, combinado? Então, bora lá para as nossas dicas? Então, olha lá, separei aqui para vocês algumas dicas, certo? Para nós interpretarmos um texto mais rapidamente. E, como vocês sabem, tudo é treino, tá legal? Então, eu gostaria que vocês se organizassem de acordo com o planejamento de estudos de vocês, que coloquem uma rotina para vocês fazerem compreensão de textos, certo? E aqui nós temos que, primeira ideia, a compreensão geral do texto. O que ele vai dizer? Então, ele vai dizer lá para você que, se você não sabe o significado de uma palavra, tente descobrir pelo contexto, em uma compreensão geral, ou, né, para você tentar deduzir. Não gaste o seu tempo, isso é uma dica importante, principalmente quando você está em prova, tentando lembrar o que uma palavra isolada significa, a não ser, tá, que lá tenha, nas questões, ela esteja pedindo só a tradução dela, como teve em um vestibular da Unicesumar, a dole out, era só essa palavra, né? Eles queriam a tradução dessa palavra, o que significaria? Então aí você tem que realmente saber esse significado. Cognatos. Cognatos é uma dica muito show. Então você vai lendo o texto e vai sublinhando as palavras que você tem de que são cognatas, tá? Então quais são as cognatas? São aquelas palavras muito parecidas com o nosso idioma. E aí os cognatos verdadeiros ajudam na compreensão. Porém, precisamos ficar atentos aos falsos cognatos. Creation é criação, connect, conectar, different e assim por diante. E aí nós temos aqui umas ideias de falsas cognatas: library, biblioteca, pretend, fingir, intend, pretender, tá? Essas são algumas das falsas cognatas. Uma outra técnica, né? Uma outra dica aqui para vocês, de scanning, ok? O que vai acontecer no scanning? Essa daqui diz que, se você tiver tempo, pode fazer um scanning, ou seja, você vai ler o texto cuidadosamente, rastreando tudo o que você acha que é importante, em todo parágrafo ou em toda linha. Skimming, olha lá. Aqui já é diferente, é o oposto do scanning. Aqui você vai passar os olhos no texto, tá? Então, se você não tiver muito tempo, é conveniente só passar o olho no texto, identificando o tema e as principais palavras. E quando nós temos palavras repetidas, indicam que provavelmente essa palavra que aparece repetidamente, ela seja importante para a compreensão. E é claro, vamos ficar atentos a todas as informações adicionais, tá? Então, quando você pega um texto, desde o título, a figura, tudo que tem no texto, ele vai remeter a você a facilitar a compreensão dele, inclusive a fonte, tá legal? Então, informações adicionais, olha lá, todos os elementos visuais e pistas tipográficas são úteis, títulos, subtítulos e, na verdade, né, os títulos e os subtítulos, eles sempre mostram a proposta principal
do nosso texto, tá? Então, importante, pegou um texto, como agora nós estamos treinando, você vai sublinhar as palavras cognatas, você vai, circula lá as palavras que aparecem repetidamente, dê uma olhada na fonte, tá? Eu já disse para vocês em sala de aula e eu vou repetir também que o site da BBC, ele é muito importante para vocês se manterem atualizados de reportagens, tá? E no caso de todas as áreas também. Aqui eu separei para vocês alguns textos de Enem, tá bom? Ó, eu gosto de fazer assim também. Eu vou lá na questão, eu leio o comando, tá? O comando ou enunciado, como vocês quiserem chamar, e eu vejo então o que está pedindo para mim. Principalmente a prova do Enem, ela tem esse perfil, certo? Então você olha o comando e aí você vai identificar a resposta. Então o que está dizendo aqui para nós? A canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Bom, sem eu ler o texto, eu já sei que esse texto, ele é de que gênero? Ele é canção, tá? E eu preciso saber, e sei também que teve um sofrimento aí. E por que esse sofrimento aconteceu? Pelo que foi causado? Pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos, pela traição por parte de pessoa próxima. Vamos olhar no texto? Então eu preciso encontrar lá no texto qual foi a causa do sofrimento que retrata nessa música. Então ele diz assim, ó: Is this life? Essa é a vida. Sitting on a park bench, thinking about a friend of mine. He was only 23, gonna before he had his time. It came without a warning. Didn't want his friend to see him cry. He knew the day was dawning and I didn't have a chance to say goodbye. Então, aqui eu já sei o que, olha, que a pessoa que faleceu, no caso, era jovem. Então, a pessoa que está sofrendo, olha, sentada num banco da praça, pensando em um amigo meu, que se foi com apenas 23 anos, tá? Então, olha, ele foi antes de seu tempo, né? Sem avisar, e ele não queria que o seu amigo visse chorando, sofrendo. Então, nós podemos dizer que esse sofrimento aconteceu pela morte precoce de um amigo jovem. Acertaram? Temos mais um. Este daqui eu também gosto, Students. Dei uma olhadinha nele. Kamala Das, tá? Ela escreveu e olha lá, é uma poesia. Olha aqui, ela é uma poetisa, então eu sei que o que ela escreveu lá é uma poesia. Está dizendo assim, a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela usa a língua inglesa como efeito humorístico, recorre a vozes de vários escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa, demonstra consciência de sua identidade linguística, reconhece a incompreensão da sua maneira de falar inglês. E aí, o que nós vamos encontrar? Então, eu preciso saber que nesses versos, ela o quê? Olha os versos que ela escreveu. Don't write in English, they said. Escreva em inglês, eles diziam. English is not your mother tongue. Inglês não é a sua língua materna.
The language I speak becomes mine. A língua que eu falo torna-se minha. Its distortions, its squareness, all mine, mine only. It's half in English, half Indian. Funny, perhaps, but it's honest. It is as human as I am. Então ela está dizendo, né, que a língua que eu falo é a minha língua. Ela se torna minha, com as minhas esquisitices, as minhas distorções, tudo meu, somente meu. É metade inglês e metade indiano. Talvez engraçado, mas honesto. É humano, como eu sou humana. It voices my joys, my longings and my hopes. Põe voz aos meus desejos, aos meus anseios e às minhas esperanças. Então, com esses versos, né? O que ela deixa claro pra gente? Que ela demonstra consciência de sua identidade linguística. Né? Ela sabe que ela é indiana e que ela escreve em inglês. Temos mais. Take a look at this. Olhem esta. Essa também, como eu falei para vocês, todos esses textos são Enem, né? Então a característica do Enem é essa. Um texto em inglês, de gênero diferente, tá? E a questão em português. Então, olhem só. Olha aqui. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place, que quer dizer qualquer lugar, e regret, que quer dizer arrepender-se, à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. E aí? Então, olha lá o que o texto está dizendo. Qual é a importância? A questão quer saber qual é a importância de take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Olha lá, leve o seu carro, né, em qualquer lugar para a troca de óleo e você pode se arrepender na estrada. O que quer dizer então? A importância do quê? A importância da escolha na empresa certa, tá? Porque ele, olha, para você relacionar com any place e com regret, certo? Então, any place é qualquer lugar, regret é arrepender-se. Então, o que você tem que fazer? Escolha na empresa certa. And then, gostaria então que vocês fizessem lá na page 15, tentando usar essas técnicas, que vocês resolvessem a compreensão de texto. And have a good reading week, Werrells, okay? Have a nice time. Thanks for listening me.